Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre O Bom Menino, um filme que muita gente criticou por não entender o final, mas fica até o final desse vídeo que eu vou explicar pra vocês o que foi aquele final e o porquê poucas pessoas entenderam aquele final. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Já no começo desse filme vemos o John, né? Eu me esqueci do nome dos personagens, então eu vou chamar o personagem humano de John e o personagem que é o cachorro, o protagonista, né, de Max. O John, ele já no começo do filme vemos ele tendo uma crise, né, na qual o Max ele chega, aí tem a Megan, que é a irmã dele, fala com ele a respeito, né, que ele tem que fazer um tratamento e tudo, ele tá com um câncer, né, no pulmão e tudo, mas vemos que ele não quer isso. Então o Max, ele sempre tá ali acompanhando ele. Aí o John decide, depois de um mês ou dois, o John decide ir pra casa que era antiga, que era do pai dele. Tem um momento que esse filme eu gostei bastante, porque ele é tenso. Se fosse um filme de terror, desses normal, entre humanos e que pessoas interagindo, né, não ia ter tanto impacto, mas vemos da visão do cachorro. E, cara, realmente você se assusta nesse filme. A interação, o cachorro também, diz que ele ganhou até um prêmio por atuação. Eles, já no começo, o John, ele para o carro, né, na frente do portão lá da fazenda, lá, do pai dele, e já tá chovendo, né, é um inverno, chuva, esse filme é bem, assim, usaram um filtro meio cinza, né, clima mais sem vida, assim. Então vemos que o Max ele vê tipo uma silhueta de uma pessoa no visor no traseira do carro, assim, de noite. Aí eles chegam lá de noite na casa, eles vai acendendo as luzes. E já no começo desse filme a gente vê que tem um clima assim pesado ali naquela casa. É sempre vendo vultos ou um movimento estranho. E só quem tá vendo isso é o Max. O John, ele fica sentindo, ele fica passando mal, assim, fica aquele clima tenso. Aí tem um momento que o Max ele sobe o porão de noite, assim, e vemos um vulto vindo na direção dele. Mas aí o John aparece com a lanterna e ele sumiu. Então já, nesse começo do filme a gente sabe que tem a ver com espíritos, com fantasma, essas coisas. O John, por outro lado, ele não compreende o Max, né? Sabe quando o seu cachorro fica latindo por nada? Ele simplesmente fica olhando para um canto onde não tem nada e fica latindo? Exatamente esse filme retrata isso. A gente vê pela visão do cachorro que ele vê. Ou seja, se você tem um cachorro e ele fica olhando por nada, fica latindo, saiba que esse filme é exatamente retratando o que pode estar lá, tá? É um filme de terror e ele mostra exatamente o que pode estar lá. E lá é assim. Eu vou não, como eu disse no título desse vídeo, no thumb desse vídeo, eu não vou dar muito spoiler, mas eu vou explicar o final, tá? Pra você ir logo direto ao assunto. O John, ele quando ele morre ali, devido àquela doença, ele olha para lá pro lado e vê o corpo dele. E no mesmo instante, quando ele morre, ele olha pro lado e vê o corpo dele lá, devido a tinha chovido, né? Mas o relâmpago clareia e vemos que ele tá morto. O Max, ele se deita próximo ao corpo do John, mas ele continua vendo o seu dono, em forma de espírito. E aparece uma corrente no pescoço do John, e ele é arrastado pelo espírito que estava ali naquela casa. E ele é arrastado, o Max corre atrás dele, e tem uma caverna logo embaixo no porão lá da casa. Vemos uma caverna, o John ele é arrastado lá para dentro, o Max ele corre e puxa o John para fora, mas o John ele tá todo lameado já, e ele para fora, né, de dali, mas o John ele aceita. E ele fala, bom menino, e fica ali. Então ele aceita ser levado e é levado. E aí aparece, ele fica ali, né, aquele cachorro que aparece lá, os restos do cachorro que aparece ali no porão, né, é do antigo cachorro, ou seja, o que aconteceu com o John, aconteceu com o dono anterior dele, ou seja, o pai do John aconteceu a mesma coisa. Aí aparece a irmã dele, né, aparece a irmã dele e salva o Max, e vemos o carro, ele indo no carro.
embora. E vemos na cena que tudo está colorido, tudo, ou seja, a vida. Aí, o que seria aquele fantasma? Tem duas opções. A primeira, que ali era um obsessor, na qual vinha seguindo o John há muito tempo. O John, na juventude dele, ou na vida dele, ele fez alguma coisa, ou cometeu um acidente, ou algo que ou chegou a eliminar alguém, né? E esse espírito ficou perseguindo o John. Perseguindo o John e ficou só aguardando ele. E esse espírito, ele também... Isso seria uma, né? Aí a segunda, na verdade, é um espírito que ele vem perseguindo essa família. Essa família pode ter feito um pacto há muito tempo, e na qual a família vem passando por isso. Porque quando o John morre, ele já está com uma corrente no pescoço, ou seja, ele já está acorrentado àquela vida de sofrimento, né? E vemos também que aquele espírito ali, ele tem aquela doença, porque o John ele morre da mesma forma que o pai dele morre, na cama, cuspindo o líquido vermelho lá. Por quê? Aquele espírito ele traz aquela energia, aquela doença para as vítimas que ele quer levar. Ou seja, sabe quando você está na igreja e é o pastor e começa a orar, a rezar para afastar as doenças, às vezes é afastando um espírito que está ali, que está criando aquela doença ali para você, passando aquela energia forte ali, entendeu? Então, tem essa que foi um pacto que foi feito, na qual foi feito naquela caverna. Poderia dizer que aquele espírito ele estava ali porque era por causa da casa, né? Quem morasse naquela casa ele levava. Não, o John ele estava morando em outra cidade e mesmo assim ele estava doente. E vemos que ele é tão forte, tão poderoso que ele trouxe o John para casa. O John simplesmente decidiu ir para aquela casa. Ou seja, ele é um... Eu não sei, pessoal. Essa foi minha interpretação. Então, eu gostaria muito que vocês, conhecedores assim, ou que entenderam, viram outros vídeos, expliquem aí nos comentários o que vocês acharam. Qual sua teoria, sua opinião a respeito desse filme. Cara, é muito bom esse filme. Você quiser assistir com a sua namorada, ou alguma menina, uma amiga, né, uma prima, coloquem para assistir, sentem, assistam, ou leva aquele seu amigo medroso para assistir, ou seu irmão, coloca para assistir. Esse filme é muito bom, gente, muito bom mesmo. E ele não é muito longo não, ele é curtinho, ele tem poucos minutos, 1 hora e poucos minutos assim. É muito bom e passa ligeiro. É um filme que realmente eu digo, ele é bom, ele realmente vai te assustar, confia. Aí comente aí, o que vocês acharam, quem assistiu, o que acharam do final desse filme, qual a sua opinião. Se puderem se inscrever no canal, tá faltando bem pouquinho para alcançar os 1000 inscritos. Vocês sabem que quem tá começando no YouTube, alcançar os 1000 inscritos é uma das metas, né, do YouTube que a gente quer. E comentem aí, né, que eu já comentei, já falei. E deixa aquela curtida, não custa nada, gente, mas não custa nada para vocês, mas para nós é muito importante, porque o algoritmo entende que vocês estão gostando desse conteúdo. Então, eu sou o Diogo, e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis.